Agricultura e pecuária é muito importante para o nosso mundo, ainda mais pela quantidade de pessoas que existem. Se liga que vamos te mostrar os países mais produtores do mundo e uma deles que produz 1/4 dos alimentos de todo o mundo. Rússia. O quinto lugar na nossa lista é uma das potências agrícolas mais poderosas, ocupado pelo maior país do mundo, a Rússia, onde 124 milhões de hectares de terra são produzidas e cultivadas. Cerca de metade da área produtiva da Rússia é coberta por lavouras de grãos como trigo, principalmente cultivo do país, centeio, cevada, aveia e milho. Com isso, o país produz cerca de 70% de todos os grãos consumidos nacionalmente. Outro produto de grande relevância da Rússia é a beterraba, que serve de matéria-prima para a produção de açúcar no país. Também é importante por lá o cultivo da batata. Em 2020, a exportação de produtos agrícolas russos aumentou em 20%, atingindo os recordes históricos. Cerca de 16% de todos os empregos do país são gerados pelo setor que é responsável pela proximidade de 6% do produto interno bruto do país. Para tornar as terras mais produtivas, a Rússia tem investido forte na agricultura digital. Esse mercado movimentou cerca de 5 bilhões de dólares apenas em 2020, valor que deve aumentar em 5 vezes em 2026. Um país com dimensões continentais e dificuldade de conectar várias áreas rurais, uma tecnologia que tem sido adotada são os sistemas de inteligência artificial. Eles permitem que a operação seja realizada pelas máquinas com precisão, mesmo sem acesso à internet. A empresa russa Cognitive Technology trouxe para o mercado um sistema que permite à própria colheitadeira, por exemplo, detectar um trajeto de alterações e relevos de obstáculos com pedras, árvores e animais, evitando acidentes com equipamento mesmo sem internet. O sistema não é cego, os obstáculos são identificados com o uso de uma câmera. Índia. O quarto lugar do ranking dos maiores produtores agrícolas do mundo é a Índia. É o segundo país mais populoso do mundo, onde cerca de 58% da população trabalha no campo. A atividade representa 18% do produto interno bruto indiano, de acordo com Prasanna Rao, a diretora administrativa de uma das companhias de integração da cadeia de valor de agronegócio do país. A Índia passou por uma grande evolução nesse setor ao longo dos últimos 14 anos, com um crescimento anual de 11%. Com isso, a produção agrícola indiana foi de 86 bilhões para 397 bilhões em um ano. O país é o maior produtor mundial de leite, também se destaca com os outros produtos como trigo. A Índia vem no segundo ranking mundial desse grão. As frutas, que também está no segundo ranking, registrado a grande produção de banana, goiaba, manga, limão e mamão. Outros cultivos relevantes na Índia são os grãos de bico e temperos, como gengibre, pimenta e o chile. Além disso, o país é o terceiro maior produtor mundial de peixes do mundo, e o quarto em ovos e o quinto em ave. Toda essa evolução agrícola não aconteceu por acaso, é um resultado de um investimento tecnológico de campo, com soluções digitais e equipamentos modernos. Foi investido ao todo 1,7 bilhões de dólares entre 2014 e 2019, o que tem sustentado o crescimento agrícola impressionante do país. Uma das ferramentas mais da hora que contribui para isso é a inteligência artificial. De acordo com Narendra Singh Tomar, ministro indiano da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, a IA pode ser usada por vários segmentos de agricultura, como clima, previsão de safra e preço. Na visão do governo indiano, o uso da tecnologia de ponta fornece informações preciosas aos agricultores que têm condições de tomar medidas mais assertivas visando elevar a produtividade do cultivo. Ferramentas como a inteligência artificial permitem que os produtores escolhem a cultura certa para cultivar e minimizar os riscos de negócio na agricultura. Brasil. O Brasil também está entre os maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Em 2020, o país teve como carros-chefes o cultivo de carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. Atualmente, o Brasil tem um acordo com a Embrapa, o maior produtor mundial de açúcar e café, o maior exportador de milho e o maior produtor de soja do mundo, responsável por 50% do mercado mundial desse grão. Além disso, o país é o quarto maior produtor de grãos, com 7,8% da produção mundial, só atrás de Estados Unidos, China e Índia. Os números das lavouras brasileiras impressionam. A produção nacional alimenta nada menos, nada mais que 10% da população do mundo, tendo a participação no mercado mundial de 20,6 bilhões de dólares para mais de 101 bilhões na última década. Uma boa notícia é que esses números tendem a continuar mais altos. O estudo da projeção do agronegócio do Brasil de 2018/2019 até 2029 prevê que a área plantada tem aumento de 75 milhões para 86 milhões, de crescimento de 13,63% ao final da década. Com a era das máquinas, o aumento da produtividade na produção agrícola vai crescer em um ritmo expansionista que o Brasil vai dominar o mundo. O Ministério da Agricultura estima que a produção nacional desse grão, por exemplo, cresça de até 27% até 2030. E a agricultura digital tem sido fundamental nesse processo de crescimento sustentável. Uma pesquisa da McKinsey Company, pelo menos 47% dos produtos agrícolas brasileiros usam tecnologia de alta precisão da safra em 2019. Acredite se quiser, mas as fazendas brasileiras usam mais recursos digitais que os Estados Unidos, ou seja, o Brasil é mais forte que os Estados Unidos. Essas tecnologias têm impacto tanto na maneira de produzir o agro brasileiro, até a própria Universidade de São Paulo, a USP, passou a oferecer um novo tipo de disciplina e faculdade sobre isso.
chamada teoria da sacanagem. Estados Unidos. O setor agrícola emprega mais de 1 milhão de pessoas no país com uma produção diversificada, com cultivos distribuídos por diferentes regiões do mapa, conhecido como cinturões agrícolas. Os dois produtos agrícolas mais comercializados são a soja e o milho, cultivados principalmente no meio oeste dos estados como Illinois, Iowa e Nebraska. Na terceira posição do ranking de produtos agrícolas mais exportados estão os frutos secos. Já é o quarto lugar que fica a carne bovina, criada nos campos do Texas, Nebraska e Kansas. Por fim, o quinto produto mais ali que tem mais famoso é o algodão. Para ampliar a produção nacional até 2050, o maior produtor e exportador agrícola mundial pretende criar novos mercados. Remover barreiras comerciais e continuar a investir em aumento de produtividade por meio de uso de tecnologia como a agricultura digital, que nos últimos 20 anos já revolucionou as lavouras. Segundo McKinsey Company, atualmente cerca de 95% dos agricultores norte-americanos usam alguma tecnologia na agricultura de precisão e mais de 30% investem em tecnologia. Nos Estados Unidos já é possível perceber uma forte tendência ao ingresso de grandes companhias mundiais de tecnologias, como a Microsoft e a Amazon se metendo nesse setor. O resultado desse processo tende a ser o fortalecimento de uma poderosa integração entre as empresas que fornecem insumos agrícolas como defensivos, tratores, drones e aquelas que atuam com o fluxo de dados que têm acesso aos consumidores. Também já começou a tomar forma uma nova revolução agronegócio 5.0. Com a consolidação dos dados no ambiente rural, é hora de incluir mais tecnologia para potencializar a produção, como uma robótica e inteligência artificial em um conjunto com análise de dados que trará maior autonomia e precisão às operações de campo. A agricultura 5.0 oferece a capacidade de utilizar tecnologia para converter dados precisos em conhecimento para conduzir e apoiar a tomada de decisões complexas. Esse movimento está em desenvolvimento com os grandes desafios da agricultura moderna. Para alimentar uma população cada vez maior, precisamos aumentar a produção e deixar a comida pior e menos nutritiva. China. O primeiríssimo lugar nos maiores produtores agrícolas do mundo vai para a China, que tem o desafio de promover alimentos para mais de 1,4 bilhões de pessoas que vivem lá. Esse país é o maior produtor mundial de arroz, mas esse não é seu único cultivo de importância. Os chineses também se destacam na produção de milho, cevada, óleos, como a soja, algodão, carne suína, peixe, batata, maçã e outras coisas. A produção agrícola da China vem crescendo há anos. Em 2017, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a agricultura chinesa já tinha superado o valor de 875 bilhões de dólares. Atualmente, o país é responsável por 1/4 de toda a comida produzida do mundo. Acredite se quiser, mas apesar desse número grandioso, eles passam fome lá na China. Porém, o setor é significativo, não só pelo seu valor financeiro, mas também por empregar cerca de 1/3 de toda a mão de obra do país. Com 1/5 da população mundial em seu território, o governo chinês estabeleceu uma estratégia de autossuficiência alimentar baseada na produção doméstica de grãos, dentre os outros produtos agrícolas, sempre com a aplicação de muitas tecnologias além da importação que é necessária. A estratégia chama-se escravos. Com o uso de novos manejos e tecnologias avançadas, a agricultura digital do país aumentou a sua produtividade nas terras agrícolas de maneira muito relevante, alavancando a produção e modernizando a distribuição dos produtos, desenvolvendo assim uma cadeia agroindustrial. De acordo com o Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais da China, em 2019 havia mais de 2.500 empresas de máquinas agrícolas só ali naquele setor e 70% já era mecanizado. Esse processo é tão expressivo que hoje uma nova geração de máquinas vem sendo desenvolvida e testada, as máquinas automáticas. Sem necessidade de uma pessoa para conduzir, recebe uma coordenação via GPS atuando com precisão, permitindo que o agricultor nem tenha lá, tá ligado? Os drones também têm um destaque na agricultura chinesa, pois eles têm um sensoramento remoto que ampliam defensivos de forma precisa, permitindo os drones colocar os grãos. Com ele é possível aplicar o produto somente nas áreas afetadas, gerando uma economia de insumos e aumento na renda do produtor.